Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, nós vamos meditar um pouco neste assunto já colocado aí no quadro. Os tempos passam, mas não deixe passar a sua oportunidade. Então nós percebemos, que os anos, os dias passam rápidos, entre os meses passa rápido e logo chega um novo ano. E aqui nós vamos meditar um pouco na era apostólica, em que pregava o Evangelho naquele tempo, numa severidade e numa veracidade e com muito entusiasmo. Por isso que eu coloquei aqui esse tema que a Bíblia nos oferece quando Paulo fala da abreviação dos tempos. Então, se os tempos passam, mas não devemos deixar passar as nossas oportunidades. Quando você vê aquela pessoa, às vezes em uma cama, ela não pode mais sair daquela cama para visitar o seu amigo, para visitar o seu irmão. Todas as suas oportunidades passaram. Se ele exerceu os seus compromissos de aproveitar o tempo, de ir fazer as suas visitas na casa do amigo, do irmão, então agora ele não podendo mais fazer o que ele precisaria de fazer, porque já o fez, então agora ele poderá dizer como Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira. A mesma coisa aquela pessoa que nasceu, cresceu, passou-se até casar, e procriou, passou todo esse tempo, não se preocupou com ler a Bíblia Sagrada. Chegarás o tempo em que você sabe que tem muitos que não leu a palavra de Deus, não aprendeu, às vezes até acompanhou as leituras que os outros as faziam. Chega um momento que não se enxerga mais, ainda que quisesse ler, não tem mais a visão como tinha. Os tempos passaram. A mesma coisa aquele que não se interessou ao aprendizado, entrar numa escola, ou aprender com o vizinho. Chegou o tempo em que a pessoa agora, ela fica muito dependente. Tudo vai ter que ler para ela, vai tomar um remédio, tem que ter pessoas bondosas para ajudá-las, porque a pessoa ainda não aprendeu a ler, não é isso? O tempo passou. Mas também tem aqueles que se encontram já de idade em casa e não se preocupou com a salvação. Hoje não tem mais perna,
para ir à igreja. Não tem mais visão para ler, ainda que assim quisesse. Os tempos passou. Aí agora todos têm que encarar o futuro como, não sei. Mas tem aqueles que lembrou do seu Deus enquanto foi cedo. E assim o buscou. E permaneceu firme, às vezes no leito, mas ali somente esperando o seu dia, mas vai embora salvo em Cristo Jesus. E nós também podemos dizer, irmãos, dos tempos apostólicos, era proibido falar de Jesus. As pessoas tinham medo de congregar, com medo do judaísmo. Você se lembra quando falaram com aquele jovem que Jesus curou da sua cegueira, o cego de nascença, que começaram a perguntar a respeito do Cristo. E o pai daquele jovem diz: pergunte para ele já tem idade. Isto era com medo de ser expulso da sinagoga. Mas com todas as dificuldades, eles não deixaram o tempo passar. Dizem que quanto mais tinha perseguição, mais o povo aceitava Cristo como Salvador. Mas ainda quero dizer, o profeta Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós muitas vezes tem as pessoas que eles têm dificuldades para congregar em todos os cultos que se tem na igreja. Mas, irmãos e irmãs, os tempos passam. Não deixa passar a sua oportunidade. Nós passamos uma lição de manhã, as ofertas que se oferece a Deus. Não ofereça o seu banco vazio para Jesus. Vem um louvor que você cantar aqui, é uma oferta que você oferece a Deus. Mas eu estou fazendo uma introdução para o nosso assunto. Nos tempos apostólicos, Paulo era um pregador de caráter nacional e internacional. Ele chegou a dizer: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra em mim o meu ministério que está proposto. Então veja bem, não tenho a minha vida por preciosa. E ele saindo, pregando, ele encontrou pessoas que trabalhavam como na linguagem mais entendida como escravos, e como fala a Bíblia, como escravos. E lá o apóstolo entregou o recado para os escravos, mas eles não poderiam sair dali ainda que cresce para se ajuntar com Paulo para poder sair para a igreja, ou então ajudando na pregação do Evangelho. Paulo pregou também
para as pessoas livres. Veja bem, Paulo pregou também para as pessoas circuncidadas, que esta circuncisão já tinha passado o seu período de validade. E ele pregou para essas pessoas. E pregou para as pessoas incircuncisas. São fatos diferentes. Prega para pessoas circuncidadas e pessoas incircuncisas ou incircuncidadas. E essas pessoas ficaram preocupadas. Porque se está circuncidados, e ele disse para o circuncidado, a circuncisão nada é. Mas e agora? Eu sou circuncidado e ela não vale nada. E aquele que não era circuncidado era obrigado a circuncidar. E Paulo diz também não. É uma situação um pouco difícil, não é isso? Então aí ele chegou a dizer: não se preocupe com isto. A circuncisão nada é, e a incircuncisão não é nada, mas a observância dos mandamentos de Deus. Aí ele pacifica o circuncidado e o incircuncidado, dizendo: não tem problema, porque a circuncisão não é mais nada. E aí ele pacifica essas pessoas. Fica conforme vocês estão. Muito bem. Aí ele prossegue dizendo, são vários assuntos. Ele disse: a mulher está ligada ao marido, não busca a separação. Depois ele diz: está livre de mulher, falando para o homem, não busque mulher. Como é que pode, né? Está livre de mulher, não busque mulher. Se casar, não peca. E se for virgem e casar, não peca. Todavia, padecerá perseguição da carne. E eu queria, dizendo Paulo, eu queria poupá-los e poupá-las. Então aqui ele fala várias coisas. E ele disse para todos esses, né, o assunto que nós vimos falando, e que as pessoas permanecessem na vocação em que foram chamados, conforme eles estavam. Não era pecado. Tanto circunciso como incircuncidado. Então o que casa não peca, o que fica sem casar também não peca, dizendo ele aqui, vários assuntos. E no fim ele disse: cada um que foi encontrado nessa situação, fique como está. A maneira que está, porque a maneira que estava não era pecado ficar. Veja bem. Agora ele disse assim, a razão do discurso.
Disse ele o seguinte: isto, porém, eu vos digo, irmãos. Vocês sabem que nós aqui, nesse planeta, nós preocupamos com tantas coisas materiais que às vezes as espirituais fica sem a preocupação nossa. Então, é uma coisa clara, preocupa com os casamentos. Outra hora preocupamos com o nosso emprego. Preocupamos por ganhar mais. Preocupamos, às vezes, com o vizinho, não é isso? Há certas preocupações, no caso, ajudar até na administração do vizinho. Não no cuidado, isso aí é bom, ter cuidado. Para ajudar o vizinho, ter cuidado com o vizinho. Mas a preocupação, no caso, o que está acontecendo na questão de coisas materiais, isso nos faz esfriar na fé. Isso nos faz com que nós congregamos menos, nós não tiramos tempos para ler a Bíblia, e muito menos, às vezes, para orar. Se a gente não fazer um plano, o nosso serviço do dia a dia, no tempo que eu era criança, a mulher tinha pouca coisa para fazer. Ela somente varria a casa, o chão. Mesmo que a água era pegada distante, você não tinha móvel para fazer limpeza. Você não tinha uma casa para fazer limpeza. Hoje as mulheres têm muito serviço. O homem também tem bastante serviço. E se a gente não organizar, não tiramos tempo para ler a Bíblia. E não tiramos tempo para conversar com Deus. Amados, mas os tempos passam. Mas não deixa passar a sua oportunidade. Nós estamos vivendo numa época boa. Por que boa? Havendo muito problema aí fora, mas nós estamos bem. Então veja bem, hoje todo mundo tem Bíblia na sua casa. Nas bancas, na livraria tem Bíblia. Todo mundo tem Bíblia. Eu conheço casa que tem 2 Bíblias em casa e não tem um crente dentro de casa. Mas nós que somos crentes, às vezes nós deixamos a Bíblia de lado. Não vou generalizar, que eu sei que aqui tem crente cuidadoso. Aleluia por isso. Mas pode ter aquele que não pega uma Bíblia, não tira tempo para orar. E quando ele vai vir à igreja, ele vem à maneira fria, tão desinteressado, que tanto faz. Antigamente, os crentes saíam da sua casa para ir para a igreja com aquela sede de ouvir pregar, de ouvir a palavra de Deus, pois João disse desta forma: se é de Deus, ouve a palavra de Deus, tem prazer nela.
Então, amados, o tempo passa, mas as nossas oportunidades de fazer o que precisamos fazer, não podemos perder essas oportunidades. Então aqui Paulo está dizendo assim, olha, depois de tudo isso que eu falei, né? Depois que Paulo fala dos escravos, dos livros que ele estava pregando, e falando sobre servos, falando sobre circunciso e incircunciso, e eles preocuparam com aquilo, e ele pacificou eles. E depois ele vem na questão do casamento, casa, não casa, quem faz bem se não casar, né? Que até alguém acha que Paulo não casou, né? Não sei, né? Mas aqui ele está falando várias coisas, e ele fala também daquele que está preocupado com as compras. De fato, né? Todo mundo faz as suas compras e vende, né? Comércio é assim, compra e vende. E aí ele quer realizar o seu discurso aqui. Os irmãos, dá para entender que os irmãos, aquele tempo, eles pregavam, eles estavam achando que Cristo estaria às portas. Hoje é que está mais às portas do Cristo. Então João, até quando ele termina lá o livro de Apocalipse, ele fala assim: venha, Senhor Jesus. Aleluia. E Paulo naquele tempo dá a entender que ele estava pregando o Evangelho, sabendo que a hora que ele terminasse de pregar, o Cristo viria. Porque ele disse assim: o Senhor virá com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados. E encontrar o Senhor nos ares junto com estes. Até parece que ele estava sabendo que Cristo estava às portas. Ele achava que ele ia alcançar naquele tempo, mas ele está aguardando a ressurreição. Então, amado, ele disse assim: aquele que compra é como se não tivesse comprado, e como se não aquele que compra é como se não tivesse possuído. Aquele que chora é como quem não chorasse. Ele está dizendo: tudo vai passar. João disse: o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aquele disse: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Ele continua dizendo: os tempos se abreviam, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivesse. Eu mesmo, quando eu era solteiro, os crentes pregavam para mim, eu estava preocupado, mas eu não casei ainda. Mas ele está dizendo aqui que tudo passa, né? E aí, e os que choram como que se não chorasse, e os que folgam como se não folgasse. Tudo isso que ele está dizendo é um fato real. Mas nós podemos saber que ele, pelo que se percebe na sua mensagem,
Ele está dizendo aqui, parece que nada mais devemos preocupar nesta terra, por causa de que tudo passa e que Cristo virá buscar a sua igreja. O Senhor falei para as irmãs aqui, os irmãos, sobre os trabalhos. Vocês se lembram que Jesus foi fazer uma visita a Marta e Maria. E chegando lá, Jesus se assentou, a Marta recebeu ele em casa e ele se assentou. E Maria ficou aos pés de Cristo ali. Ele falando e Maria ouvindo. Tudo que falava, Maria ouvia. E Marta, preocupada com o serviço. Essa visita não é importante, né? A visita de Marta não era importante, porque ela estava preocupada com o que ela precisava de fazer. Mas Jesus tinha compromisso com a verdade. E ele então disse: Marta, Marta, porque está tão ansiosa com as coisas da casa. Maria, ela escolheu a melhor parte. É aquela parte que permanece. Por isso que a Bíblia diz: buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque depois as outras coisas virão em acréscimo. Conforme Jesus, uma certa vez, ele disse: alguém chegou até ele e disse: o Senhor sumiu, não voltou lá mais, quando Jesus fez a multiplicação dos pães. E aí Jesus disse àquela pessoa: me buscais, não por causa do pão que perece, me buscaste não pelo pão que permanece, mas pelo pão que perece. Então ali Jesus quer dizer para ele: buscais o pão que permanece. Então, interesses pelas coisas desta vida, nós temos os viventes da terra. Tem que fazer uma avaliação daquilo que nos dá recompensa, nos entrelaça em coisas boas, para que nós possamos viver aqui ligado ao reino do céu e um dia entrar lá. Então até Jesus falou para Pedro, falando de ligação: aquele Pedro, ó Pedro, quem estiver ligado aqui na terra estará ligado no céu. Quem está desligado aqui na terra está desligado no céu. Mas quando nós a lembramos, por isso que o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda no caminho do ímpio e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite.
meditar, irmãos. Não basta também só eu pegar a Bíblia e ler um texto como eu leço um jornal, mas paga a pena eu pensar o que eu li. Oh, aleluia! Pensar no que eu li é como a mulher, meditar é isso, como a mulher que vai fazer o seu pão. Ela coloca o fermento no pão e o pão começa a crescer. É assim quando você medita na palavra de Deus. Você começa a aprender algo que você não sabia. E conforme comentamos hoje, somos luz para iluminar os outros. E somos salvos para salvar os outros. Buscar sempre meios para que Cristo, quando vir nas nuvens do céu, aonde nós estaremos, não sabemos, mas sabemos que nós precisamos estar salvos. Não é verdade, irmãos? Então ficamos por aqui. Os tempos passam e não deixe passar as suas oportunidades para ler a Bíblia, para vir à igreja, para orar, para visitar o vizinho, para evangelizar, para fazer algo que Deus te contempla, conforme disse o provérbio: os olhos do Senhor estão contemplando nesta terra os bons e os maus. Ele contemplar você como pessoa serva dele, que está fazendo a sua vontade, conforme é o seu plano nessa terra. Brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e assim glorifique a Deus que está no céu.